E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: havendo vírgula, para falar do que aconteceu. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi, versículo 2, Apocalipse capítulo 8. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Bem, estamos diante de um livro aqui, o livro de Apocalipse, que é revelação das coisas do fim. Porém, Gênesis é o princípio, onde foi iniciado tudo, e Apocalipse é o fim, onde tudo está revelado já, o fim de toda a humanidade, o destino dos homens, o juízo de Deus, a situação, não é, que vai se dar ainda até chegar ao fim, os acontecimentos que hão de vir. Bem, estamos diante de um livro aqui, profético, mas a profecia já está revelada aqui. Tem nenhum mistério, não. Lembre-se de uma coisa. As profecias de Deus para a humanidade, conhecer o que Deus fala, o que Deus orienta e adverte, já está aqui. As profecias de Deus, reveladas neste livro, tudo aqui que está escrito. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer: bem-aventurados são os que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Pois o livro de Apocalipse é Deus revelando todo o fim, tudo que ainda vai acontecer e o fim ao apóstolo João. O apóstolo João foi um apóstolo a quem foi dada essa tão grande revelação das coisas do fim. Muita gente, então, aí ensinando a escatologia, né? Do seu ponto de vista. A verdadeira escatologia está aqui no livro de Apocalipse. Revelado as coisas do fim e o fim. O apóstolo João, ele teve este prazer de Deus dar a ele, para que por ele fosse escrito, revelado, registrado, tudo aquilo que Deus mostrou do final de tudo e do destino eterno de todos. E aqui no capítulo 8, qual estamos aqui a ler, vai dizer que houve silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nos é relatado esse acontecimento celeste. Foi relatado aqui. Quero lembrar a você que, figura de linguagem, o Apocalipse tem 3 visões que nós temos que interpretar e ter o cuidado. Na figura de linguagem, no literal e dentro de termos espirituais, que muitos não conhecem, não sabem entender. Muitos ficam presos apenas no literal. Mas o livro de Apocalipse, ele é simbólico. São simbologias. Por exemplo, o dragão que saiu do mar, a besta que surgiu do mar, fala de governante. Mar fala de pessoas. Aí a gente vai aprender dentro de uma exegese bíblica e vai entender alguns pontos. O dragão que perseguiu a mulher. Quem é a mulher aqui? A mulher é a nação de Israel. A mulher foi Maria, que quando estava grávida, não é? Herodes, não sabendo de quem era, de onde vinha o menino, sabendo da promessa que surgiria um. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que sempre me escutam, que eu gosto de...
eu tenho um dom, eu acho que eu tenho um talento ou dois talentos. Meu grau de conhecimento não é tão profundo não, mas o pouco que eu tenho dá para trabalhar o esclarecimento para que você entenda. A promessa que Deus fez para a destruição do diabo, quando ele fez o homem cair, porque Satanás, ele levou o homem à queda. E na queda do homem, Deus disse ao diabo, através ali daquele acontecimento, lá no Éden, que através do próprio homem, ele ia ser derrotado. Quando Deus disse que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo, da serpente, Satanás. A Bíblia vai dizer que essa serpente, esse diabo é Satanás. Esse ser perverso que foi expulso do céu, que era uma criatura celestial, tornou-se um demônio, onde estabeleceu o reino das trevas. As trevas, porque é oposição contra Deus. Tudo aquilo que é contra Deus é trevas. Tudo aquilo que não está em Deus é trevas. Tudo aquilo que não vem da palavra é trevas. Então o diabo montou o reino das trevas. É aí que se estabelece o reino das trevas, quando o homem dá ao diabo o poder e o domínio da sua vida, através do pecado. Aí foi estabelecido o reino das trevas, e agora vem o reino de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para depois continuar o outro ponto. Muita gente não entende o que é o reino de Deus. Muita gente não sabe o que é o reino de Deus. Os judeus pensavam que era um reino, naquele momento que Jesus veio, um reino literal, um reino visível. Jesus disse, o reino de Deus já veio, está entre vós. O reino de Deus é Deus reinando no coração do homem que crê em Jesus. É o homem sendo guiado por Deus. É o homem sendo submisso a Deus. É o homem que resiste a Satanás, se converte a Jesus e passa a viver dentro desse reino, aonde se submete ao rei desse reino que é Jesus. Esse é o reino de Deus nos homens. Porque o diabo implantou o reino das trevas. O reino das trevas é o diabo dominando a humanidade. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Jesus veio como luz para estabelecer o reino de Deus, o reino de luz. E o diabo, ele governa no coração do homem. O diabo, ele governa a vida do ser humano, fazendo o ser humano ir de encontro ao seu Criador, fazendo o ser humano ignorar o seu Criador, fazendo o ser humano viver toda a prática, estilo, conceito, valores de vida contrário àquilo que Deus estabeleceu. Esse é o reino das trevas. E o reino da luz é aqueles que está em Cristo. O reino da luz está em todo aquele, o reino de Deus está em todo aquele que creu em Jesus Cristo. É estabelecido em mim agora o reino de Deus. Eu não estou mais servindo ao diabo no reino das trevas. Eu agora sirvo a Jesus no reino da luz, que é o reino de Deus. Bem, vamos lá. A gente está aqui trabalhando um pouco aqui de Apocalipse, capítulo 8. Versículo 1 e 2, quando diz a palavra de Deus, que houve silêncio no céu por quase meia hora. E aí foi dado, versículo 2 diz assim, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. O capítulo 8 é a abertura dos 7 selos, onde também tem a revelação das 7 trombetas e também as 7 taças. Isso fala do juízo de Deus. A partir daqui, o juízo de Deus está sendo revelado. Coisas terríveis. Ei, que ainda vai acontecer. Não aconteceu. Tá bom? O mundo continua dentro do domínio do reino das trevas. O mundo continua vivendo a impiedade. O juízo de Deus vai vir para dar ao homem o que ele merece no final, o juízo. E aí, findará tudo. Vai ser muito boa essa instrução. Convido você a ficar aqui, que você vai aprender muito assunto importante dentro da escatologia, né, bíblica, que ainda vai se consumar. Sai dessa escatologia consumada. A Bíblia ainda não foi consumado tudo que está revelado nela. Não, 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 não. Ainda não houve o arrebatamento da igreja. Ainda não houve a manifestação do anticristo.
a grande tribulação, ainda não houve o reino milenar de Cristo, Jesus não voltou para Israel ainda, Jesus não governa ainda no mundo, entre as nações, sobre todas elas ainda não se deu a grande batalha do Armagedon, ainda não se deu o juízo final. Porque o juízo final é o fim de tudo. E ainda continua. A existência humana ainda continua aqui nesse mundo terra até o dia do juízo final. Depois do arrebatamento da igreja, a existência, a vida humana vai continuar. Vai se prosseguir, porque aí vai ter outros eventos a acontecerem. Saia dessa ideia, dessa doutrina da escatologia consumada. Só crê nessa mentira, só acredita nessa doutrina quem não tem a mente, quem não pensa, quem não raciocina, quem não usa lógica, quem não tem o conhecimento da palavra, quem não tem o Espírito Santo. Porque o cara que usa a lógica, ele vai entender como é que Jesus já veio se tudo está normal. O cara que usa a lógica, ele vai entender como é que dizem que já estamos vivendo a imortalidade se ainda morremos. E por aí vai. Isso é uma balela, isso é uma conversa fiada. Os que pregam isso aí se mostram tanto conhecedor, não é? Convida o povo a assistir as palestras, coloca lá o slide, coloca lá os textos, começa a explicar bonito, eloquente, do jeito deles. Só heresia. Só cai nessa quem é levado por esse jeito de doutrina. Mas quem está guiado pelo Espírito Santo, fica na doutrina de Cristo. É guiado pela verdade, que é a palavra de Deus. Vamos lá, então Apocalipse. Estamos aqui aprendendo um pouco das coisas que estão reveladas neste livro. Observe que no capítulo 8 que nós lemos aqui, o texto vai dizer que na abertura dos 7º selo, que são as revelações que João recebeu de Deus, do próprio Senhor Jesus, das coisas que vão acontecer. Não é? O apóstolo João, ele foi preso na ilha de Pátmos. Dentro de uma grande tribulação, ele recebe essa revelação. Dentro de um grande momento difícil que ele passou, Deus dá a ele essa revelação. Tenho certeza que depois dessa revelação, João, ele recebeu muita alegria, muita paz na sua alma. O corpo estava padecendo, mas o espírito estava alegre, vivendo e esperando este momento acontecer. Porque a João foi revelado tudo isso, a vitória da igreja, não é? O juízo de Deus sobre os ímpios, as consequências finais. E, segundo a história, João não morreu dentro daquela situação que ele passou lá na ilha de Patmos, que era uma ilha onde colocava os prisioneiros que eram isolados dos demais povos do continente, iam para essa ilha, onde ficavam os prisioneiros lá, né, que tinham suas ideologias, para não contaminar ninguém. E João, ele recebeu essa revelação. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, segundo escreveu João o Evangelho, um dos 4, a primeira, a segunda e a terceira carta, e o livro de Apocalipse. Esse é o apóstolo João. E esse apóstolo João, eu não vou nem entrar nesse assunto que os adeptos da doutrina da escatologia consumada diz que Jesus disse a João que ele não morreria até que ele viesse. Então ele disse, e Jesus não veio ainda, cadê João? João tem que estar vivendo. Só que Jesus não disse isso, né, gente? E eu vou até levar para você isso aqui, para você ver. Que Jesus não disse isso. Entenderam dessa forma. Mas Jesus não disse isso. Porque os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que João não ia morrer. E aí perguntaram a Jesus, ele vai ficar vivo? E nós vamos, mais ou menos assim, nós vamos morrer e ele vai ficar vivo? Vamos ver o texto, como é que diz o texto, para a gente colocar essa observação aqui para o esclarecimento. Porque alguns dos discípulos, alguns dessa doutrina da escatologia consumada diz isso. Eles baseiam sua teoria de que Jesus já veio nisso. Ah, como é que Jesus ainda vai vir? Cadê João? Se Jesus disse que João não ia morrer,
né? Antes dele vir. Deixa eu ver aqui onde é que está o texto. Está aqui, rapaz. Vamos lá. Apocalipse, capítulo, Jesus aqui consuma. Eu agora me perdi um pouco do texto. Aonde Jesus vai dizer, 21, às vezes está tão perto e eu não acho no momento. Aqui achei. É ensino, calma aí, vamos ter calma, porque o ensino da palavra é assim, tá bom? Não é que nem o povo está vivendo aí, não, essas coisas aí heréticas, não. O ensino da palavra é assim, calmo, você tendo atenção, ouvindo com detalhes, sendo prudente a ouvir, analisar. Quem prega tem que explicar calmamente, mostrar o texto, explicar o texto, falar do contexto, declarar o que a Bíblia diz, aplicar para que entendam. Entendeu como é pregar isso? Vejam só. Esses adeptos dessa seita que é chamada de escatologia consumada, né? Que pregam essa ideia, onde diz que tudo já se cumpriu, que a Bíblia é um livro já consumado. Esses adeptos dizem que Jesus não veio ainda. Por quê? Porque Jesus disse a João que ele não morreria até que se cumprisse tudo. E a vinda do homem. Então, se Jesus não veio ainda, João tem que estar vivo. Eles ensinam isso. Mas só que o próprio texto vai mostrar. Jesus não disse isso. Vamos ler o texto para a gente poder explicar. Está aqui no livro do apóstolo João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 21. No versículo 21 também, capítulo 21, versículo 21. Vamos ler. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Deste, referindo-se a João. Versículo 22, entenda o contexto. Jesus vai dizer assim. Disse-lhe, pois, Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa para você? O que é que isso tem a ver para você? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha. Vamos ler o texto, Versículo 23. Presta atenção no texto. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo que era João não havia de morrer. Jesus, porém, não disse isso. Jesus não disse que ele não haveria de morrer. Jesus disse, mas se eu quero que ele fique até que venha, o que tem com isso? É tremendo, irmão. É tremendo. Essas pessoas não querem saber da palavra, elas querem saber do que elas interpretam. Aí esses caras dizem, não, mas Jesus, o texto vai dizer isso. Foi isso que os apóstolos pregou entre os irmãos, mas o próprio texto vai dizer que Jesus não afirmou isso. Jesus apenas disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique até que eu volte, tu tem o que a ver com isso, Pedro? Porque Pedro vai e pergunta a Jesus, Jesus, e esse aqui, João, o que vai acontecer dele? Porque Jesus estava falando da morte dos discípulos, não é? Significado da situação que eles iam passar. E como João Batista era muito... João, pregador, aliás, o apóstolo João Batista era outro. E como o apóstolo João, ele era muito chegado a Jesus, diz o texto, ele era aquele discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus, era uma intimidade muito grande que ele tinha também. Pedro pergunta a Jesus, o que é que tu diz de João, Jesus? Jesus vai dizer, olha, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que é que tu tem a ver com isso? Aí, passaram a divulgar isso para os outros. O texto vai dizer que eles passaram a divulgar isso, que João não ia morrer até que Jesus voltasse. Mas o texto vai dizer, mas ele não disse isso. Ele disse,
se eu quiser que ele fique, não é que ele vai ficar. Deu para entender? O próprio texto está aqui, gente, é bem claro. É só entender direito, analisar, deixar o Espírito de Deus lhe dar esclarecimento, entendimento. Não precisa ser um teólogo para entender isso. Vou ler de novo aqui para você entender. Jesus não disse isso, não afirmou. Então, alguém diz assim, não, mas se Jesus não veio, João tem que estar vivo, porque Jesus disse que ele não morreria. Então, a palavra de Jesus não pode voltar atrás. Mas Jesus não disse isso. Jesus falou, se eu quiser que ele fique. Jesus não disse, não afirmou que ele ia ficar. Olha aqui o texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, perguntou a Jesus, né? Senhor, e deste, o que será? O que vai acontecer com João? Disse-lhe Jesus, porque Jesus aqui no contexto estava falando da morte de Pedro, e Pedro se interessou em saber também de João. E disse-lhe Jesus dentro da pergunta de Pedro, olha, se eu quero que ele fique vivo, até que eu venha, o que te importa isso? Qual é a importância para você isso? Versículo 23. Agora, preste atenção no versículo 23. Porque no versículo 21, no versículo 22, Jesus não está afirmando que João vai ficar vivo. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Isso que Jesus disse, mas foi divulgado de uma forma diferente. Não foi afirmando o que Jesus falou. Jesus não afirmou, mas se divulgou entre os apóstolos que João não ia morrer, que Jesus tinha dito que ele ia ficar vivo. Porém, o texto vai dizer, versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Porém, Jesus não lhe disse que ele não morreria. O texto está aqui ensinando isso. Está mostrando como é que esse povo ainda interpreta dessa forma. Jesus não disse que ele não morreria. Jesus disse a Pedro, Pedro, o que te importa se eu quero que ele fique vivo? Se eu quiser que ele fique vivo, qual é a importância para ti? Mas Jesus não afirmou que ele ficaria vivo. Deu para entender? Então vamos pular esse assunto, que já é assunto vencido. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 8, que nós estamos aqui ministrando, só que eu gosto de esclarecer dentro dos pontos que é ensinado errado. Por isso que eu paro muito, as minhas ministrações são muito longas. Eu tento diminuí-las, ser mais curto e breve, mas a explicação, para que as pessoas entendam, não pode ser tão rápido assim. Tem que ser com detalhes, na palavra, trazendo para a palavra. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e o 2 que nós lemos, mas do capítulo 8 em diante, a gente vai ver todo o juízo de Deus sendo revelado aqui. Observe o que diz o texto. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Essa hora aqui a gente não pode pegar como a hora Cronos, como o tempo Cronos, meia hora de relógio. Nós não podemos pegar isso aqui. Temos que entender que é figura de linguagem. No céu não tem o tempo, Cronos. No céu lá é Kairos. Não conta tempo. Então, aqui é só para a gente entender. Houve um silêncio. Os habitantes celestiais, os seres celestiais, pararam por um tempo. E por que pararam? Porque agora vai se revelar o juízo sobre a humanidade. E esse juízo é tão terrível que os habitantes celestiais ficaram pasmos de ver quão terrível será o juízo de Deus sobre a terra. Esse silêncio mostra a expectativa. Ficaram pasmos. Ficaram espantados de ver quão terrível coisa vai se dar com a humanidade. Os habitantes celestiais, os seres celestiais, os anjos, quando eles contemplam essa revelação, que aqui o sétimo selo é a revelação do juízo, das coisas futuras, da ira de Deus sobre a terra,
Eles ficaram pasmos. Esse silêncio significa isso. E a partir daí agora vai se dar o desenrolar da revelação das coisas que vai acontecer no fim dessa humanidade. Versículo 2 vai dizer: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Começa agora. 7 trombetas. Depois vem também dentro desse contexto aqui, as 7 taças. Tudo isso são ira de Deus lançada sobre a humanidade, na terra. A terra está existindo ainda. A igreja, não está mais aqui. O livro de Apocalipse, até o capítulo 4, você ainda vê a igreja. Mas do capítulo 4 em diante, a igreja não está mais na terra. A igreja só vai aparecer agora, se não me falha a memória, no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Está glorificada lá, no céu ainda. A igreja, ela vai aparecer quando vier reinar com Cristo no reino milenar na terra. Aí é um assunto maravilhoso da escatologia que ainda vai se consumar na humanidade, que você precisa aprender. Então, aqui começa o juízo de Deus. Irmão, isso é terrível, irmão. Se você pegar o capítulo 9, a Bíblia vai dizer: ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Porque o que vem para este mundo, depois do arrebatamento, é muito ai, é muito desespero, é muito terror sobre a humanidade. E tudo isso é a ira de Deus que vai ser derramada. Até o dia do juízo chegar, o homem vai colher tudo o que ele merece colher. Rapaz, isso é muito sério. A palavra de Deus vai dizer que ninguém de Deus escarnece. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Cuidado. Para você não colher o juízo de Deus, se converta a Jesus. Para que você seja salvo. É isso que significa salvação. É você ser livre do juízo de Deus. E só Jesus é quem pode te livrar. Porque o que está revelado para vir não é coisa boa, irmão. Não espera paraíso na terra. Não espera vida boa na terra. Não espera prosperidade na terra. Não espera vitória e bênção e muita conquista na terra. Meu irmão, busca as coisas que são de cima. Olhando para o alto. Se alegra na esperança. Olhando para o alto de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vem nos buscar porque a nossa cidade não está aqui. A nossa cidade é do céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que quando vier transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, para estar indo ao encontro dele. Se Jesus veio, cadê o corpo glorioso desse povo aí? Hein? Esse povo que vive nessa doutrina, que crê nessas mentiras da escatologia consumada, que pregam aí esses líderes aí. Esses pregadores aí, esses sábios, esses mestres de hebraico, aramaico, do grego, que estão ensinando esse povo aí. Se Jesus já veio, cadê o corpo glorioso que tu estás? É esse aí, mortal ainda? Não, mas a gente já vive o reino espiritual. Que reino espiritual é esse? Não, a gente já vive a imortalidade. Que imortalidade é essa? Que tu vai morrer. A morte se refere ao corpo, meu amigo, não é o espírito, não. E a morte na humanidade se dá com o corpo. E a morte para com Deus é a separação. Como é que tu estás vivendo a imortalidade já? A eternidade, se tu estás num corpo mortal, vivendo num mundo temporal. É muita mentira. Só acredita quem não tem cérebro. Só acredita quem está com a mente fechada. O diabo é terrível, né? Apesar que esse povo não acredita no diabo, né? É por isso que o diabo se anda no meio desse grupo aí, né? Da escatologia consumada. Porque eles também não acreditam que o diabo é uma criatura perversa que opera na vida humana para destruir. Eles acreditam que o diabo, eles entendem e assim ensinam que o diabo não é uma criatura, não é um ser. É o pensamento, é a maldade do homem. É não, meu amigo. É não. É não. A Bíblia não mostra isso não. Quem ensina isso é vocês. Seja Deus verdadeiro e vocês mentirosos. A doutrina de vocês não é a de Cristo, não. Cristo nunca ensinou a ninguém que o diabo é o pensamento do homem. Então, sai dessa doutrina maldita da escatologia consumada, meus amados. Então, vai se dar
fica aguardando esse momento. Jesus vem para nos livrar deste grande, terrível momento que a terra vai viver, que a humanidade que não creram em Jesus vão receber diante da sua vida regalada, seus prazeres, seus triunfos dentro da injustiça, dentro da vida banal, dentro da vida da impiedade, da transgressão a Deus. A recompensa vem, meu amigo. Nem os que morrem vão deixar de receber a recompensa de Deus. A recompensa de Deus vem para quem vive o pecado e a impiedade, para quem não se converte a Jesus. Não vão escapar do juízo, nem os que morreram, porque diz a Bíblia que já seguem os que morrem, que não creram na verdade para se salvar, que é Jesus. Quando morrem, já seguem ao juízo, guardado para esse dia, em que vão ressuscitar, para estar diante de Deus, recebendo o prêmio da injustiça, o galardão da injustiça. Vamos lá. Apocalipse é um livro que revela todos os acontecimentos, que ainda vai acontecer, mas já está tudo revelado aqui. Por isso que eu já fico tranquilo. Não me preocupo com nada disso que está acontecendo. Eu estava hoje conversando com o irmão, meu irmão lá da Bahia, Fredson Amorim, também tem outro irmão também abençoado lá na Bahia, como também tenho lá em Sergipe, meu irmão Edinaldo Nogueira. Eu tenho um também lá na Bahia, da cidade de Pirapiranga, o irmão Fredson Amorim. Conversando com ele hoje no Zap, né, a gente aprendendo mais com a palavra, um falando para o outro. E ele, mas irmão, ele dizendo a mim, irmão, o negócio está feio, a impiedade está prevalecendo, os ímpios estão triunfando, governo. Eu digo, meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz isso. O mundo jaz no maligno, o mundo ama o que é seu. A injustiça vai prevalecer nesse mundo. Nós que estamos na justiça temos que vigiar para andar em oposição a esse mundo e para não se conformar com ele, antes reprovar as obras infrutuosas das trevas. É o povo que é minoria, a maioria está vivendo dentro da impiedade, corrompido neste mundo, que jaz no maligno. E não tem melhora não, irmão. Não espera melhora em política, em religião, em obra social, em projeto, utopia política. Não espera melhora nisso não. A humanidade é daqui para pior. Não tem paraíso na terra. Aprenda isso. Nem vai ter. E a impiedade vai prevalecer de uma forma abrangente quando se manifestar o governo mundial, o governante mundial, o filho da perdição, o homem do pecado, que vai governar de uma forma ímpia, onde o pecado vai ter o seu grau de abrangência geral. Ainda não tem, porque Deus está estabelecendo limite ainda, porque há uma oposição na terra que é a igreja, que é a luz, que impede a manifestação do homem do pecado, do anticristo. A igreja. Mas a palavra de Deus vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8, que quando for tirado daqui, esse que o impede que se manifeste, que o detém para que ele não se manifeste ainda, aí ele vai se manifestar. Esse que o detém é o Espírito Santo, que está guardando a igreja, que é a luz da terra, oposição às trevas, onde as trevas ainda não dominam, porque a luz ainda está aqui. Mas quando a luz for tirada, Deus vai permitir a manifestação abrangente do diabo na terra, onde ele vai agir com grande poder, prodígios, manifestação sobrenatural, vai ser coisas terríveis, onde Deus vai permitir a operação dos demônios de uma forma que hoje ainda Deus não permite, porque Deus ainda está dando limite. Mas quando a igreja for sair daqui, Deus vai permitir. 2 Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Porque Deus enviará a operação do erro, para que todos aqueles que não creem na verdade, creiam na mentira e sejam julgados, porque não creram na verdade para se salvar. A palavra diz isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E Deus vai dar liberdade para os demônios operar na face da terra.
nesse tempo. Olha, escuta uma coisa. Eu estava até conversando com esse irmão, Fred Samorim, lá da Bahia, e dizendo a ele, meu irmão, não tem melhor aqui não, irmão. A política é corrupta e vai continuar corrupta. Bolsonaro foi um presidente que tentou lutar contra o sistema, mas ele não conseguiu. Porque esse feito, só quem vai conseguir é Jesus. Só Jesus Cristo que vai vencer o sistema corrupto quando ele vier e destruir o governo do anticristo, que é o sistema que vai governar o mundo na corrupção, que é o governo do anticristo, que é esse líder, que vai ser o governo mundial, que estão já trabalhando para isso, mas ele ainda não apareceu. Não é Trump, não é Macron, não é Lula, nem Bolsonaro, nem o padre, nem o Papa. Esse anticristo vai surgir ainda, meu amigo. A plataforma já está montada, o espírito dele já opera, mas ele não se manifestou ainda. O homem da iniquidade, que vai ter todo o poder, toda a investida de Satanás nele, ainda é a personificação do diabo na terra, através desse homem que vai governar o mundo, onde a impiedade será abrangente. Ele chamado de o filho da perdição, o homem do pecado. Mas isso só vai se dar quando a igreja sair daqui. Porque Deus está preservando esse mundo ainda, porque ainda tem sal na terra. Quando esse sal for tirado, aí esse mundo vai ficar sem sabor. Porque o sal é que mantém a pureza, preserva ainda. Mas quando for tirado da terra, ai dos que habitam na terra. Então, a gente vai ver aqui, e eu dizendo ao irmão Fred, né, que eu estou aqui dando uma referência na conversa com o irmão também, ele tem um trabalho muito forte lá na cidade de Pirapiranga. Ele prega o evangelho lá e é uma cidade muito cheia de feitiçaria, de trabalhos, de centros, de concentração de feitiçaria lá nessa cidade. E ele diz que é muita bruxaria e feitiçaria lá. Eu digo, meu irmão, isso vai ser muito mais forte quando a igreja sair daqui. Porque a igreja hoje faz oposição ao reino das trevas. A oposição somos nós, a igreja, aonde o poder de Cristo está operando para neutralizar o poder das trevas, do diabo, na igreja. Não é numa instituição, é em nós. Cada um que está em Cristo é membro que forma essa igreja, aonde estão em cada lugar dessa terra. E eu disse a ele, meu irmão, a manifestação do diabo ainda vai ser muito mais forte do que está sendo agora. Aqui no Brasil tem um limite. Lá nos países, na África, na Índia, as manifestações espirituais das trevas é muito forte, irmão. É só você entrar no Kauai e ver alguns vídeos de ritual de feitiçaria na África. As pessoas flutuam, as pessoas, elas fazem tantas coisas que anormais, com o poder das trevas, dos demônios. Os rituais, as pessoas passam por dentro de fogueira, de brasa. As pessoas comem vidro, as pessoas passam pelos vidros, as pessoas sobem em cima de pregos. Tudo isso pelo poder dos demônios, dos seres das trevas. A manifestação espiritual desses seres lá na África é muito maior. Porque a África é um país voltado para cultos de feitiçarias, invocações a demônios. Por isso que é um país que vive muita gente numa miséria daquela. Porque são adoradores, invocadores de demônios. E tem uma realidade naquela terra de pessoas que vivem em tanta miséria. A maioria das pessoas que vivem na miséria lá na África devotam sua vida aos rituais de feitiçaria, de bruxaria, ao demonismo, aos cultos satânicos. No Brasil também tem. Mas a força aqui do reino da luz é muito maior. No Brasil tem uma igreja, não estou falando de nenhum ministério, que são pessoas que são fiéis a Cristo pela sua palavra, aonde Cristo está operando, aonde o poder de Deus está operando para neutralizar a ação das trevas.
naquele que está em Cristo. Não é dentro de nenhuma instituição. Quando eu falo de igreja de Deus, eu falo de pessoas em todos os lugares onde estão, que formam essa igreja. E eu dizendo a esse irmão Fredson que a ação das trevas vai ser muito maior ainda. O diabo vai fazer muitos prodígios que ainda hoje não faz. Hoje ele tem operado muitas coisas sobrenaturais, mas ele vai operar muito mais, onde Deus vai dar a plena liberdade a ele depois que a igreja sair daqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Na abertura no tocar da quinta trombeta. Olha o que vai dizer em Apocalipse, capítulo 9, no tocar da quinta trombeta. Mais uma revelação das coisas que vão acontecer. Diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que descia do céu, caía na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, com o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. Versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva na terra, nem a verdura alguma, nem a árvore algum, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Você sabe interpretar isso aqui? Você sabe entender o que está sendo revelado aqui? Deus vai permitir situações na vida humana. Isso aqui é juízo para a humanidade, gente. O quinto selo vai falando de cada etapa de juízo de Deus na terra. O quinto selo vai falando de tormento que a humanidade vai receber por seres, onde figuradamente fala de gafanhotos. Só que esses gafanhotos aqui não é para comer as ervas, a plantação. Esses gafanhotos aqui é para atormentar o ser humano com a permissão de Deus durante um tempo. E diz o texto que esse tormento será de uma forma tão grande que os homens vão procurar a morte e não acharão. Que tormento é esse? Rapaz, deixa eu te levar lá para Jó. O que foi que aconteceu na vida de Jó? Que tormento foi aquele que Jó passou? Jó passou uma situação tão terrível, com a permissão de Deus. Aí eu te pergunto, quem foi que causou toda aquela perturbação, destruição, todo aquele tormento na vida de Jó? Quem foi? O diabo. O diabo. Mas Deus permitiu o diabo causar todo aquele tormento na vida de Jó para uma finalidade, para o bem de Jó. Não foi para o mal. Mas esse tormento aqui, que Deus vai permitir os demônios causar na vida da humanidade, que vai ser o juízo quando a igreja sair daqui, que vai ser derramado sobre a terra. Esse momento de tormento, de perturbação, vai ser tão grande, não é para o bem dessa humanidade, é o juízo para o mal mesmo. É para o homem receber a consequência do que ele planta. É a ira de Deus aqui sobre esse povo. Em Jó, foi para uma causa do bem de Jó. Aqui não. Aqui vai ser para o mal do homem mesmo. Porque ele vai colher o que ele está plantando hoje. O juízo de Deus é apenas o pagamento do que o homem merece. Não é nenhuma coisa de Deus injusta.
Deus dá ao homem o que ele merece. Ai de nós, se esperar de Deus alguma coisa pelo nosso merecimento. A gente merece o inferno. Aprenda isso. Ai de nós. Se esperar alguma coisa de Deus pelas nossas obras, a gente merece o inferno. Ai de nós. Se esperar alguma coisa de Deus pela nossa virtude, a gente merece o inferno. Ai de nós. Se esperar alguma coisa de Deus pelo nosso bem, pela nossa obra boa, a gente merece o inferno. É por isso que a gente tem que olhar para Cristo e se dirigir a Cristo para o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Aquele sacrifício foi a consumação do único meio para o homem chegar a Deus, que foi realizado em nosso benefício. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, é nesse alvo, nessa obra, nesse sacrifício que nós temos que chegar a Deus. Por Cristo, a virtude, a obra, o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Sem isso, todos são merecedores do inferno. E aquilo não foi pelo nosso merecimento. Foi uma demonstração do amor de Deus, dando ao homem o que ele não merece. Chama-se graça. O homem recebeu o que não merece, chama-se graça. Foi isso que Deus nos deu em Cristo. Em Cristo. A paz do Senhor, meu amigo Francisco, Cícero Francisco, meu vizinho aqui. A paz do Senhor, Cícero, Deus abençoe você e sua família. Então nós temos que entender isso. Não é obra do homem que salva, é obra de Deus. E a obra de Deus é Cristo. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus, porque eu não posso chegar diante de Deus com as mãos vazias. Meu amigo, não é tuas obras, não é teu esforço, não é tuas mãos cheias de nenhuma tarefa que vai te garantir chegar a Deus e receber a justificação e o perdão para a vida eterna. É a obra de Deus que Ele operou para te salvar, que é Cristo. A obra de Deus é Cristo, não é tua obra, não é teu mérito, não é tua devoção, não é tua consagração, não é tua vida religiosa, não é tua vida formal, não é tuas práticas, teus usos, teu costume. É em Cristo que nós temos que estar confiante na presença de Deus. É pela obra que Deus operou, que é Cristo, a obra de Deus, para nos salvar. E Deus vai trazer tormento para essa humanidade que não crê em Jesus, que não submete-se à palavra de Cristo, que não obedece o evangelho de Cristo, que desprezam a verdade, serão condenados por não ter dado ouvido e nem ter crido na verdade para se salvarem. É o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, dá uma lidinha lá. Então, o livro de Apocalipse, ele vai mostrar essa grande e terrível situação que vai acontecer. Isso aqui não é conversa religiosa para botar medo em ninguém não, viu? Isso aqui não é ficção de Hollywood, não. Isso aqui não é criado pela mente do homem, não. Isso aqui é revelação de Deus para quem crer, se salvar, não sofrer isso aqui. Por isso que Apocalipse já vai começar dizendo: bem-aventurado os que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Creia na palavra de Deus, meu amigo. Se salve buscando o Salvador para te libertar. Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Escapa por tua vida. Creia em Jesus, que ele veio para te salvar. Senão você vai receber. É o juízo de Deus pela sua incredulidade. O livro de Apocalipse, a gente está lendo aqui, que no capítulo 8 se abre a revelação de Deus sobre tudo aquilo que vai acontecer entre os homens na terra. Porque tudo isso aqui é no homem. O juízo aqui vai ser para o homem. É o homem que vai receber a ira de Deus. Deixa eu ler aqui um texto. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 9 de Apocalipse, que nós estamos aqui trabalhando um pouco o conhecimento do que está revelado aqui. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 9. O versículo 14 diz assim:
ao qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora e o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens na terra. Deus, interessante, vem cá comigo, vamos analisar aqui. No capítulo 8, versículo 4 e 5, Deus dá ordem aos anjos. Deus permite, aliás, aos demônios que atormentem todos os homens, mas não matem. Essa quinta trombeta é uma permissão de Deus para que os demônios atormentem a humanidade, mas não matem. Não pode matar. Mas na sexta trombeta, Deus agora vai levantar outros anjos, que são demônios, para matar. Para matar. O texto está dizendo isso. A terça parte da terra. Vai ser uma grande situação de terror na humanidade. Deus vai permitir 4 demônios matarem a terça parte da terra. E olha que isso ainda não é o juízo final. Olha que isso ainda não é o juízo final. É apenas a ira de Deus caindo sobre a humanidade. Rapaz, não brinca com isso não, que isso aqui não é mentira não, irmão. Não estou aqui inventando não. Eu não estou aqui trazendo história de religião não. Se você não crê, amém, eu respeito. Isso é a verdade de Deus que está revelada. Se você não quiser crer, amém. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. No final, todos vão ter consciência e realidade da verdade. Mas bem-aventurados são os que creem na verdade agora. Porque agora ainda há tempo de salvar tua alma, de se livrar desse momento. Os que vão estar nesse tempo, os que morreram antes, já vão para juízo, já estão em tormento. Já estão em tormento. Porque paz só para os que morrem em Cristo. Apocalipse 14, 13. Para quem morre sem Cristo, é tormento, em juízo. E aqui o texto vai dizer, na sexta trombeta, que Deus vai permitir a esses seres malditos que estão preparados, o texto vai dizer, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. No tempo de Deus já estavam preparados. Vai acontecer no Kairos, no Cronos. No tempo da gente aqui vai acontecer. O dia, o mês e o ano. Isso vai se dar quando a igreja sair daqui. Isso vai ser para os homens, no dia, no mês e no ano. Nesse tempo que vai cair essa situação, meu irmão, muitos vão correr do lado ao outro. Haverá uma grande fome, não de pão. Uma grande sede, não de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. Muitos correrão do Oriente ao Ocidente, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão, porque esse tempo agora será o juízo de Deus, que vai ser sem misericórdia. Não tem mais misericórdia nesse tempo. É juízo, é ira e é condenação. Meus irmãos, em nome de Jesus, olha a importância de crermos em Jesus. Olha por que e para que devemos crer em Jesus. Não é para viver uma vida religiosa. Não é para buscar vitória, prosperidade dentro de culto de igreja. É para ter a certeza, a paz, a convicção, a esperança, a alegria desta grande salvação, deste tão grande livramento. E está aguardando a vinda do Senhor para nos tirar deste mundo, para que não venhamos padecer com o ímpio a ira de Deus. É para isso que devemos crer em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Convida o homem à salvação, à esperança de livramento, para não sofrer o juízo de Deus. É para isso que devemos consagrar nossa vida, não a uma instituição religiosa, a uma vida de usos e costumes, de tarefa, de formalidade.
religiosa. Devemos consagrar nossa vida à palavra, sendo prudente, perseverando, estando cada dia mais analisando e botando nossa vida dentro de uma consagração obedecendo a palavra. É isso que diz o apóstolo Pedro, orientando os irmãos na sua primeira carta. No capítulo 1, versículo 22, santificando, purificando as vossas almas na obediência à palavra. Pedro vai dizer, para que no final da nossa fé alcançamos a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9. É para isso que nós temos que crer em Jesus e andar conhecendo a palavra dele, para vivê-la e estar cada vez mais firme e firmado nela, para não ser levado por ventos de doutrinas. Essa é a importância do cristão estar perseverando na fé. Não é para ganhar casa, carro, bênção, vitória, prosperidade nesta vida. É para ele sair daqui para a vida eterna com Deus, se ele perseverar na palavra e com a fé em Cristo, tendo pouca força, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele, para desfrutar desta tão grande vitória que ele já nos deu, com a morte dele na cruz do Calvário, de vida eterna lá no céu, e ser livre do juízo na terra, e do juízo eterno. Então o livro de Apocalipse, ele vai trazer toda essa revelação das coisas terríveis que hão de acontecer. A revelação do fim, das coisas do fim. Mais uma vez eu digo, não entre nessa doutrina da escatologia consumada. Saia desse ensino que vai dizer que já se deu juízo, que não tem mais juízo, que não tem mais arrebatamento, que não tem mais vinda de Jesus, que o anticristo já surgiu, que já aconteceu a grande tribulação no ano 70, com o imperador romano, com a perseguição, a destruição do templo, o juízo foi para os judeus. É não, irmão. O juízo de Deus é para toda a humanidade. O juízo é universal. O juízo será universal. O texto está dizendo aqui que Deus vai permitir seres terríveis matar a terça parte dos homens. Ai dos que habitam na terra. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Mas também ele é um justo juiz que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, o juízo de Deus está preparado para ele. Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12. Aprenda isso. O juízo de Deus não é uma coisa local, não é uma coisa qualquer. Vai ser o dia mais terrível para os homens. O juízo de Deus será para castigar e punir todos os que não se submetem à vontade dele, todos os que não obedecem ao evangelho dele. Dá uma lidinha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8 ao 9 e ao 10. Porque ele vem como labareda de fogo, tomando vingança. Olha que Deus fala que a vingança pertence a ele. Ele vai sim. A vingança fala do juízo. A vingança fala da punição que o homem pecador vai receber por não ter crido nem se submetido ao seu Criador. Isso é terrível, irmão. Prestem atenção, a palavra de Deus nos revela isso. Não caia nessa história de paraíso na terra, de que todos vão ser salvos, de que não tem juízo de Deus, de que isso é uma mentira. Não, mentira é quem prega essa doutrina. Creia na verdade que Deus nos revela. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque Deus vem como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Ele, dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Vai ser coisa terrível, irmão. O juízo de Deus é vindo, irmãos. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora
do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Temei a Deus e dá-lhe glória, irmão, porque é vinda, ainda não veio, a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É vindo, é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? É chegado, está chegando o grande dia da ira de Deus. Sabe quem é que pode subsistir? Sabe quem é que pode ser livre? Dá uma lidinha lá. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura de Deus. Jesus, quem está em Jesus, está livre dessa ira, está livre desse juízo, está livre da vingança de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus permanecerá para sempre. Fala do juízo. O juízo é o fim. É o juízo universal sobre a humanidade. É a punição de Deus para todos os indivíduos. É a recompensa de Deus para todos os ímpios. É a realidade que muitos não crê. A execução do juízo de Deus vai se dar para todos os homens, aonde vão herdar a eternidade sem Deus. Não vai ter vida na terra. Não vai ter paraíso na terra. Só há dois destinos eternos. No dia do juízo, quando se der, os homens que não creram em Deus, todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os que não aproveitaram a oportunidade para se salvarem, vão receber a eternidade sem Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os demônios, aonde os homens vão estar também, porque não deram ouvido à verdade e se submeteram à mentira de Satanás. Os salvos em Jesus, céu. Os perdidos que não creram em Jesus, inferno, eternidade sem Deus. A terra e as obras que nela há se desfarão. Os céus e os elementos serão desfeitos pelo fogo também. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Escute o que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Olha o que diz no versículo 10. Olha o que diz o versículo 9, para você entender melhor. Irmãos, aprenda aqui, receba essa instrução. Dê atenção que você está ouvindo. Você está sendo instruído e doutrinado com a palavra de Deus, pela palavra. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Eu vou ler a partir do 9 para você entender melhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui eu aprendo que Deus quer que o homem se arrependa. Quem tem que se arrepender é o homem. Vamos ver o que diz o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso é uma referência à vinda repentina. Deu para entender? O ladrão vem de uma forma que ninguém espera, de surpresa. Quando pensa que não, ele foi pego. Então aqui é uma comparação à vinda repentina dele. A vinda de Jesus vai ser assim, ninguém espera. Os que não estão em Cristo, né? Porque quem está em Jesus está perseverando e aguardando esse dia como se fosse hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso fala de juízo, do fim. A destruição. Aqui, meu irmão, esse sistema aqui, onde o ser humano vive, vai ser desfeito. Deus já tem criado um novo céu, uma nova terra, que refere-se ao novo mundo, aonde habitará a justiça, aonde estará todos aqueles que creem em Jesus, que não é mais num plano físico, material, é num plano espiritual, porque vamos receber corpos espiritual
para viver com o Senhor nessa cidade espiritual. Então, é o que o texto diz aqui. Se você não crê na palavra, Jesus disse, passarão. Ele fala da extinção, do fim. Passarão os céus e a terra. Então, o livro de Apocalipse, nós estamos aqui trabalhando Apocalipse, capítulo 8 em diante, vai mostrar que existem muitos acontecimentos terríveis que vêm sobre a humanidade ainda. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Então, eu quero encerrar aqui para não ficar muito grande esse estudo, essa instrução. E depois eu estarei continuando levando mais instruções, mais ensinamento, porque esse é o meu trabalho. Enquanto aqui estiver, vou estar pregando a palavra. Não vou me deter em negócios de coisas que não edificam. Não vou me deter na formalidade religiosa, na vida religiosa. Não vou me deter com quem não quer dar ouvido à verdade. Quer continuar na sua religiosidade? Quer continuar na formalidade? Quer continuar vivendo a mentira em nome de verdade? Vivam. Eu tenho que continuar pregando a palavra, levando instrução. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus, ele nos deu essa ordem e disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ah, isso não foi para mim, foi para os apóstolos. Eu não estava lá, mas essa ordem é universal. Essa ordem é para todo aquele que é discípulo de Jesus, que tem o compromisso de pregar o evangelho. Foi para os apóstolos e continua sendo cumprido no ministério da igreja, porque a igreja de Cristo ainda continua na terra, cumprindo o seu ofício de levar a informação, anunciar ao mundo a verdade que liberta. Não foi só para os apóstolos. A missão de pregar o evangelho foi dada à igreja. Não estou falando de igreja instituição. Eu sempre faço essa observação porque o povo está com o entendimento corrompido. As trocas de valores foram feitas, onde o povo entende que a igreja de Deus é uma instituição para que o povo esteja ali. Igreja de Deus são pessoas. Quem está em Cristo e na palavra dele é membro que forma a igreja. Posso estar aqui, tem outro lá, do outro lado, lá no outro bairro, na outra cidade, na outra rua, no outro país, em todos os lugares. Tem um membro do corpo de Cristo e juntos formamos a igreja que vai se dar o ajuntamento universal lá nos céus. Quando daqui a gente for arrebatado, aí toda a igreja vai se juntar no ajuntamento universal, que será o grande dia do encontro com o Senhor lá nos céus. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a nossa vida esteja andando com prudência, perseverando, cuidando da doutrina, para que não venhamos a desviar dela, andando com cautela, com cuidado contra os falsos mestres e pastores que levam, disseminam, propagam, ensinam doutrinas de demônios, heresias de perdição, evangelho anátema, dentro do ventre de doutrina que arrasta muitos, levando muitos a apostatar da fé. Que Deus nos guarde, que a nossa mente esteja sempre iluminada com a verdade que liberta, que é a luz de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Devemos estar nos guiando, nos conduzindo neste mundo de trevas pela palavra de Deus, para não se envolver nas trevas do engano doutrinário, dos conceitos filosóficos dos homens, das religiões, das doutrinas, das visões, das revelações, dos ensinamentos malditos que levam o povo a entender que é de Deus, porque os falsos profetas usam o nome de Deus. Mas todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E todo aquele que traz uma doutrina que não é a de Cristo, esse não é de Deus. Cuidado, irmão. Esteja prudente. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Não sofrerás o juízo e não padecerás a ira de Deus. Essa é a importância de crermos em Jesus e de estar firme na sua palavra. Amém? Então que Deus abençoe. Até o próximo trabalho. E se você se interessa pelo estudo, pelo ensino da palavra de Deus e quer ter algum esclarecimento sobre qualquer assunto, qualquer ponto de dúvida, vai lá no YouTube, no meu canal, vai no Kawai, lá na minha página. Você vai ter muitos vídeos com vários assuntos
com vários esclarecimentos dentro de várias questões que vai ser útil para você, para o teu crescimento na fé, amém? E o conhecimento da verdade de Deus. Então fica aí para você essa orientação. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue com a tua alma sedenta, com sede e com fome da palavra, para que cada dia mais busque a palavra, se alimente dela para estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Amém? Fique na paz.